Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para o nosso 39º dia do nosso plano de leitura. Hoje vamos ler os capítulos 22 e 23 de Levítico. Bom dia a todos! Vamos lá? Não esqueça de deixar o seu like, seja qual o horário que você esteja assistindo. Vocês aqui que estão ao vivo, por favor, deixem o seu like, muito importante para o canal. Ative as notificações e caso você esteja passando por esse vídeo aqui, se inscreva também, é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. Estamos pertinho aí de 7.000 inscritos, uma marca muito bacana. 6.888 inscritos neste momento. Certo? Deixa eu dar um bom dia aqui. Muitos membros do canal. Claro, também considere se tornar um membro do canal. Membro do canal por apenas R$ 4,99. Você pode se tornar um membro, ajudar esse canal a crescer e ter acesso a conteúdos exclusivos. Por exemplo, se você está participando dessa leitura, você terá acesso a e-books exclusivos daquilo que nós estamos trabalhando aqui. Ok? Bom dia aos membros do canal e a todos que participam. Marinês, Ana Bruno, Douglinhas de Paula, Rosimeire, Sandra Dias, Jaqueline, Edilene, Sandra Regina, Ivone, a Rose já falei, Neidivane. Tá sem som? Eu acho que tá legal, acho que tá tudo certo aqui. Pelo menos acredito que o som esteja normal. Dima Moreira, Manu Hair, Mônica Caetano, já estou no metrô, já li, olha que legal, que benção. Isso mesmo, muito bom, né? Vamos lá? Capítulos 22 e 23. Vamos terminar Levítico na sexta-feira. Pelo nosso plano de leitura aqui. Deixa eu colocar na tela. Hoje vamos ler 22 e 23. Amanhã 24 e 25. Sexta-feira 26 e 27. No sábado começamos Números, tá? No sábado vamos começar o livro de Números. Vamos então para a leitura. Por que a Bíblia não abriu aqui? Um pouquinho só. Agora sim. Capítulo 22, a santidade das ofertas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes, ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto, ou aquele que tiver emissão de sêmen. Nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão com o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo,
para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que o santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas. Nenhum hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nasceram na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai, mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Leis a respeito dos animais sacrificados. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes: Quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de votos ou como ofertas voluntárias para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito algum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou o cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido e dele não deixe ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. As festas solenes. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: As festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. O sábado. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra,
é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. A Páscoa e os pães sem fermento. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15, nenhum trabalho nesse dia. As primícias. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a libação que a acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. O Pentecostes. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa do Ano Novo. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toque de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pela geração de vocês, onde quer que morarem.
Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e ofertas de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e, durante 7 dias, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel, fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Leitura concluída, vamos para os nossos comentários. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Bom dia, Ivoneide. Bom dia, Maria Souza Melo. Bom dia, irmã Vera. Deus lhe abençoe. Vamos para o caderno. Deixa eu achar aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou lendo, já vou pensando em algumas coisas aqui em relação a quem comemora essas festas nos dias de hoje, né? E comemoram de forma equivocada também. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos para o capítulo de número 22, então. Capítulo de número 22. A santidade das ofertas. Olha só. É muito interessante esse capítulo aqui, tá? Porque nós precisamos lembrar que do capítulo 17, e nós vamos até o 26, né? O livro de Levítico, ele é uma fonte até informativa, assim, como se fosse aquilo que eu chamei ontem de código de santidade, tá? Então, uma das características literárias do Pentateuco é a repetição. Acho que isso vocês já puderam perceber. Por quê? Porque algumas repetições servem justamente para enfatizar questões que são importantes. Mas também grande parte dessa repetição não tem uma razão evidente. Tá? Então, assim, é que quase todos os capítulos repetem alguma coisa que já tinha sido falada, escrita, coberta. E esse é o caso do capítulo de número 22 aqui. Boa parte desse capítulo nós já vimos em vários lugares. Mas vamos lá, vamos entender o porquê dessa repetição.
O Senhor disse a Moisés, e aqui um detalhe importante, você já deve ter visto, o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés e Arão, o Senhor disse a Arão. O Senhor, quando diz a Moisés, principalmente ele diz, o Senhor disse a Moisés para falar a Arão e a seus filhos, o Senhor disse a Moisés para falar a Arão, o Senhor disse a Moisés para falar a Arão, seus filhos e aos filhos de Israel. Notem que, sempre que envolve Arão, a questão aqui aparece em relação ao tabernáculo, tá? Arão, tabernáculo. Quando são leis, ordenanças para o sacerdócio aarônico, para a descendência de Arão ou para todo o Israel, notem que sempre a palavra do Senhor foi direcionada a Moisés. Tá? Então essa é uma grande diferença que a gente nota aqui no texto. Bom, vamos lá. Então eu já disse para vocês, há muitas fórmulas, a gente chama isso de fórmula de introdução, né? Onde Moisés é retratado como o mediador da mensagem de Yahvé. Algumas vezes ele transmite somente para Arão e seus filhos, ou seja, sacerdócio aarônico, como nós estamos vendo aqui, tá? Então é uma ordenança para eles. Em outros momentos, para todo o Israel. Então vamos lá. Diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas. Olha só. Ofertas sagradas é uma expressão que aponta para os deveres dos sacerdotes. Quais eram? Nós vamos ver isso lá em Números. Tá? Essas ofertas sagradas aqui eram os dízimos, tá? As primícias, sacrifícios. Isso era sagrado, tá? Então, as ofertas sagradas ao Senhor contemplavam dízimos, primícias e sacrifícios, tá? As ofertas, por exemplo, de cereais, pelo pecado, pela culpa, só podiam ser comidas pelos homens de ordem sacerdotal. Nós já vimos isso. Outras ofertas sagradas podiam ser compartilhadas pelos familiares dos sacerdotes. O que realmente importa aqui era que os sacerdotes não podiam profanar o nome do Senhor mediante abuso daquilo que o povo oferecesse. Tá? Então o texto está dizendo, se abstenham. Olha só. Se abstenham. Ou seja, os sacerdotes não podiam comer das porções pertencentes ao Senhor, oferecidas pelo povo, incluindo a gordura e o sangue, tá? Que eram oferecidos sobre o altar dos holocaustos. Então, o Senhor está sendo muito claro. Ó. Dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Então era uma ordem expressa. Olha, aquilo que eu ordenei em todos os tipos de sacrifícios, holocausto, oferta pela culpa, oferta de cereais, oferta pelo pecado, todas as partes que eu ordenei a vocês são minhas, não comam, tá? Era uma regra expressa para que eles se abstivessem dessa parte que pertencia ao Senhor, tá? No versículo 3, diga-lhes ao longo de suas gerações, qualquer dos descendentes de vocês que se aproximar dessa parte, ou seja, que comer, que se aproximar, que desejar essa parte ali, que pertence ao Senhor, tirar alguma porção, né? Olha, vou lá e vou tirar uma parte. Vou tirar uma parte dessa oferta que está sendo para o Senhor, um pedaço desse cordeiro que está sendo para o Senhor. Aquilo que era para o Senhor, era do Senhor. Então eles não podiam comer, não era permitido retirar
do altar porções. O que aconteceria? Se caso eles cometessem isso, essa impureza que eles cometiam, e era uma profanação ao altar, e a profanação ao nome do Senhor, eles seriam eliminados da terra, né? Da presença do Senhor. Aí seguem as ordens. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas, ou seja, daquelas ofertas que são permitidas aos sacerdotes que eles comam, né? Se houver alguém impuro, ele não pode, porque até o sacerdote poderia se tornar impuro, né? Até o texto vai dizer, ó, não pode comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa, né? Ou aquele que tiver emissão de sêmen, ou seja, se ele tivesse uma doença, uma sarate, uma lepra, uma doença de pele, se ele tivesse algum fluxo, algum líquido, né, corporal, seja sangue, seja o sêmen, alguma questão patológica ou até mesmo da sua própria relação com a sua mulher, ele não estava permitido, ele não seria permitido que ele comesse, não poderia comer das ofertas sagradas. Por quê? Porque a oferta sagrada poderia ser que ele não estivesse de serviço, esse sacerdote, mas sendo da linhagem sacerdotal, digamos um filho de Arão, quando Arão recebesse a sua parte para comer, o filho poderia comer junto. Mas se ele tivesse nessa condição aqui, que o texto está dizendo, até o versículo 5 continua, né? 5 e 6 vão dizer, ó, nem aquele que tocar algum animal, né, que rasteja no chão. Nós já vimos que esses animais tornavam o homem impuro, né, com que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, ou seja, uma mulher com fluxo de sangue, alguém com alguma doença, um cadáver, tá? Como é o caso ali no versículo de número 4, vai dizer sobre cadáver, né? Causa de um morto, né? Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde. Então a ordem é o seguinte: tudo bem, ele não prestou serviço no tabernáculo, mas cada oferta ao Senhor torna essas coisas sagradas. E aquele que está impuro não pode tocar naquilo que é sagrado. Então, quem tocar em tais coisas, seja um morto, seja uma pessoa que torna impuro, seja um animal que torna impuro, ou se por alguma questão patológica, ou até mesmo, né, de uma relação sexual, ele se tornaria impuro até a tarde. Então, não poderia comer dessas ofertas. A ordem era, olha, primeiro tem que se banhar o seu corpo em água, tá? O texto vai dizer com detalhe o processo do horário, né? Ó, depois do pôr do sol estará puro, lembrando que eu falei para vocês que para o judeu o dia começava às 18 horas, né? Então começava às 18 horas e ia até às 18 horas do outro dia, ok? Então essa é a ideia do dia. Então depois do pôr do sol, tá? Depois do pôr do sol estará puro. Claro, se observando a questão de banhar-se. Ele tinha que se banhar para depois do pôr do sol se tornar puro. E aí sim pode comer das ofertas sagradas, porque este é seu alimento. Ou seja, questão de alimento era a parte das ofertas sagradas que eram permitidas aos sacerdotes. Então eles tinham essa possibilidade de comer, ou seja, como recompensa ou até mesmo salário pelo trabalho no tabernáculo, os sacerdotes tinham parte daquelas ofertas, né, que nós já vimos quais seriam, né? Adiante do animal que morre por si mesmo, repetição, né? Lembra que a gente já viu isso? Acho que essa é a terceira vez que nós vamos ver esse texto em Levítico, do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não poderá comer, tá? Então tem paralelos aqui que essa proibição era a todos os israelitas, né?
quanto mais no caso do sacerdote, tá? Então notem isso. Aqui, o capítulo 22 é uma ordem para os sacerdotes. Lá em Levítico 27, 15, Levítico 27, perdão, 17, 15, era uma ordem ao povo. Aqui é específico para o sacerdote. Se o povo não pode, quanto mais o sacerdote. Um sacerdote ofensor poderia ser executado, porque teria profanado a lei do santuário, né? E o texto vai dizer ainda: guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Então, um sacerdote aarônico, quando a gente fala de aarônico, lembrando que, eu não me lembro se eu falei, acho que eu já falei, mas vou repetir. Nem todo levita servia no tabernáculo, no sentido de oferecer sacrifícios, etc. Somente a linhagem de Arão, somente os descendentes de Arão. Sacerdotes eram somente os descendentes de Arão. Por isso que a gente chama de sacerdócio aarônico, tá? E um sacerdote aarônico precisava conhecer bem o seu ofício. Então, algumas infrações poderiam significar pena de morte, ou por um juízo divino, mediante um acidente, uma enfermidade, ou até mesmo por uma execução judicial. E aí alguém pode perguntar, por que dessa severidade da parte de Deus? A razão teológica dessa severidade era a permanente santidade de Yahvé, cujas ordens precisavam ser obedecidas. Por que agora não é? Por causa, né, do sumo sacerdote, que é Cristo, e o autor aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, tá? Eu sou o Senhor que o santifico. Nós vamos ver essa expressão agora nesses capítulos com muita frequência. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que santifico. Nós vamos ver com muita frequência essa repetição dessa afirmação a respeito do Senhor, né? Verso de número 10, tá? Os versos de número 10 até o verso de número 16 formam uma breve sessão dentro desse capítulo de número 22, que aborda a questão de comer coisas santas, ou seja, quem podia e quem não podia comê-las, tá? Então a gente não pode esquecer, devemos lembrar que a porção do sacerdote perfazia a maior parte do seu suprimento alimentar. Então, esse suprimento era tanto limitado quanto santo. E não era todas as pessoas que podiam dela comer. Vamos lá, quem é que não pode comer? Tem várias regras aqui, ó. Nenhum estrangeiro poderia comer, tá? Ou seja, estranho a Israel, nenhum estrangeiro. Não poderia comer o hóspede do sacerdote, também não poderia comer, tá? Nenhum estrangeiro, alguém que estivesse de passagem por Israel ou um estrangeiro residente. O hóspede do sacerdote é alguém que estivesse visitando, mas não era membro da sua família, tá? Nos dias do judaísmo do Segundo Templo, isso era interpretado como um escravo temporário hebreu cuja orelha tinha sido perfurada, mas que poderia ser libertado no ano do jubileu, tá? Quem mais que não poderia comer? Trabalhador, né? O trabalhador diarista também não poderia comer. Então, algum hebreu contratado para trabalhar um tempo específico, já que o sacerdote servia no tabernáculo, olha, quero arrumar minha casa, quero levantar uma casa. Lembrando que
essas leis não só estavam sendo dadas no deserto, mas elas eram um estatuto perpétuo. Então o sacerdote poderia contratar alguém, mas essa pessoa não estava qualificada para comer das coisas santas. Coisas santas pertenciam aos sacerdotes, tá? Então o trabalhador também não poderia comer. Aí tem um porém, versículo 11, olha só. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Como assim? É porque tal escravo passava a fazer parte da casa do sacerdote. E sendo um não-hebreu que tivesse sujeito à libertação, ou que se tinha convertido ao judaísmo, né? Naquela época não se chamava judaísmo, óbvio, era iavismo, ou uma adoração a Iavé, né? Ele tinha, e fora circuncidado, tal homem era candidato a participar da refeição comunal. Tá? Nos dias do judaísmo do Segundo Templo, essa lei foi expandida para incluir um escravo que a esposa de um sacerdote tivesse adquirido. Tá? Poderia ser também um escravo que tenha nascido na casa do sacerdote. Olha só. Os que nasceram na casa do sacerdote, este poderão comer do seu pão. Tá? Algo interessante aqui, deixa eu só buscar uma outra tradução, um minutinho. Levítico, capítulo 22, verso de número 11, tá? Diz assim, ó, 11. Notem que a NAA que nós estamos lendo, ela fala pão, tá? Mas a NVI vai falar alimento, a NBV vai falar comer dessas ofertas. É que aqui pão simboliza alimento, tá? Então, o que pão simboliza? Alimento. Então não significa que era pão propriamente dito. É alimento, tá? Porque boa parte eram animais, né? Havia oferta de cereais, tá? Que ele tinha pão, mas também havia ofertas de animais, ou seja, não era pão propriamente dito, como o nome diz, tá? Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer das coisas da oferta, não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Então, a filha do sacerdote também não poderia comer, ou seja, ela casou, ela está formando uma outra família. Então, ela sai da casa, então ela não está mais na classe sacerdotal, tá? Se ela casou com um hebreu, mas não da classe sacerdotal, ela ela tinha saído da família. Agora tem um texto aqui interessante. Mas se a filha do sacerdote for viúva, divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá então comer do pão de seu pai, mas nenhum estranho poderá comer esse alimento. Tá? Então o texto está enfatizando o seguinte: olha, se a filha do sacerdote viuvou, tá? Ou se divorciou, lembrando que eles davam cartas de divórcio, né? Acho que é o Talmud que vai dizer, se uma mulher queimasse a comida, por exemplo. Eles poderiam dar carta de divórcio. Então, por isso que Jesus vai dizer que, por causa da dureza de coração, o divórcio entre eles se tornou algo muito mais banal do que nos dias de hoje, né? Então, se ela divorciasse ou viuvasse, não tivesse filho e voltasse para a casa de seu pai, lembrando que mulheres viúvas, por exemplo, naquela época, dificilmente encontrariam uma maneira de ser sustentadas, e a presença de filhos significava que esses filhos ainda pertenceriam a uma família diferente, apesar da morte do pai, ela então
não retornaria. Mas se ela não tivesse filhos, ela então voltava ao estado como na sua mocidade, diz o texto. Ó. Como na sua mocidade. Então ela poderia comer desta parte, desta oferta. Ok? Continuando, se alguém por algum engano comer da oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote como oferta sagrada. Aqui é um leigo que comesse das coisas sagradas inadvertidamente. Tá? Ou seja, tem porções que são específicas aos sacerdotes. Então, esse alguém, caso comesse, ele tinha obrigação de restituir os sacerdotes, tá? Adicionando uma quinta parte da porção da qual ele se apossara. Era uma espécie de multa, né? Que também podia ser cobrada, por exemplo, sob a forma de um carneiro oferecido em sacrifício. Tá? Essa era a multa que eles tinham, né? Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo das ofertas sagradas. O que é profanar as coisas sagradas? Poderia estar em foco aqui os sacerdotes como uma classe, pessoas leigas ou até mesmo ambos. O que seria uma profanação causada por um sacerdote? Incluía casos em que ele foi para o serviço sacerdotal, né, de forma impura. Ok? Se ele fosse de forma impura, ele estava profanando. Ele estava profanando as coisas sagradas, porque tudo que estava sendo consagrado, todo o tabernáculo, tudo aquilo era sagrado, tinha se tornado sagrado ao Senhor. Então, ele não podia de forma alguma, muito menos comer, né? Porque ele estava profanando, se ele estivesse de forma impura. Então, havia uma responsabilidade maior sobre o sacerdote de supervisionar todas essas questões, evitando qualquer profanação. Tá? Então, por isso que se repete como um chamado ao sacerdócio, tá bom? Agora vamos falar sobre leis a respeito dos animais sacrificados. De novo, né, a nossa fórmula de comunicação. Sempre lembre isso como fórmula de comunicação, tá? Eu vou colocar isso no e-book. Fórmula de comunicação. Explicando lá essas formas que nós vimos, né? Deus falando comunicação. Deus falando a Moisés, Deus falando a Moisés e Arão, Deus falando a Arão e para quem, né? Agora, olha só a nossa fórmula de comunicação aqui. Nossa fórmula de comunicação é: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tá? Agora, né, mencionando a todos. Olha, quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar oferta em holocausto, oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, está falando aqui de dois tipos deixa eu voltar aqui. Em votos ou ofertas voluntárias, né? Para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, tá? Um macho sem defeito, seja de gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras, tá? Então, a exigência dos versos 18 e 19 era que, em cumprimento de voto ou oferta voluntária, tá?
até porque ninguém era obrigado a oferecer uma oferta voluntária, tá? Ninguém era obrigado. Mas, se oferecesse, era usado animais machos, tá? É claro que em outros tipos de ofertas, como a oferta pacífica, por exemplo, e as ofertas pelo pecado, lembram? Tabelinha lá, nosso recurso sempre, né? Ó, oferta pacífica, que é a oferta de comunhão, que é a oferta por gratidão, ela poderia ser qualquer animal, tá? E a oferta pelo pecado também, ó, macho ou fêmea, certo? Não esqueçam disso. Deixa eu voltar lá para o nosso texto. Então, outras ofertas poderiam ser animais, né, do sexo, poderiam ser fêmea, né? Agora, as ofertas pacíficas, elas podiam ser oferecidas em sinal de agradecimento de votos feitos ou como simples atos de piedade religiosa, né? Ou ainda como também por pecados desconhecidos, involuntários, né? Agora, cada oferta de voto era também uma oferta voluntária, embora nem toda oferta voluntária representasse um voto. Olha, ele poderia ofertar por gratidão, por intimidade, por comunhão. Agora ele poderia ofertar por um voto também. Mas ambos os tipos eram ofertas pacíficas ou ainda ofertas de comunhão, tá? Então, essas ofertas, mesmo sendo um ato de piedade, de ação de graça ou ainda por um voto, tinha que ser um animal sem defeito. E o texto ainda vai dizer: porém, todo que tiver defeito, esses vocês não poderão oferecer, porque não será aceito. A oferta não será aceita. Vou fazer uma oferta voluntária para agradecimento e dou o animalzinho aqui que é defeituoso. Não, o Senhor não aceita. O Senhor não aceitava, tá? Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de um voto ou como oferta voluntária do gado, né? Repetindo aqui, do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Não poderá ter defeito algum. E aí no verso de número 22, ele vai detalhar, né, quais são os possíveis defeitos que os animais não poderiam ter. Tá? Não poderia ser cego, aleijado, mutilado, seroso, sarnoso, cheio de feridas na pele. Vocês não devem oferecer ao Senhor e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor. Tá? Então, nenhum desses defeitos pode ser apresentado. Tá? Não poderia ser apresentado. Lá, o animal podia ter lá uma sarna, né? Ou algum parasita que tivesse, de certa forma, tornado ele defeituoso ou doente, não deveria ser apresentado. Para o Senhor, fica até uma lição interessante aqui, né? Para o Senhor tinha que ser apresentado aquilo que eles tinham de melhor. E aí tem um verso de número 23 que vai dizer o seguinte: porém, novilho ou cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer como oferta voluntária. Tinha uma exceção aqui. Tá? Olha a exceção. Animais defeituosos só podiam ser oferecidos como simples ofertas voluntárias, como uma oferta de ação de graça ou um ato de piedade. Mas se fosse um voto, um animal defeituoso já não estava elegível para tal oferta, tá? Parece, se você olha esse verso, parece uma contradição, já que os versos 18 e 20 tinham proibido enfaticamente o uso de animais defeituosos. Olha lá, tá lá, ó. Verso 18 a 20 proíbe, né? Aqui tem uma proibição da utilização de animais defeituosos. E agora o verso 23 vem e diz que pode. É uma contradição? Não, é uma
evidente exceção. Ou seja, a ideia aqui era contornar o problema, né, que poderia existir até em relação à possibilidade de alguém não ter um animal. Esses animais, lá no judaísmo do Segundo Templo, esses animais eles até eram vendidos ou eram doados para ajudar o ministério do templo, tá? Alguns eruditos, tá, acreditam que algum copista antigo simplesmente tenha deixado a negativa por algum descuido, tá? E que não significaria uma exceção, tá? Embora acreditamos que não, tá? A maioria acredita que sim, era uma exceção, simplesmente nas ofertas voluntárias, desde que elas não envolvessem algum voto, tá? Continuando a questão dos defeitos. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Então, animais que tivessem sofrido algum acidente, tivessem sido desfigurados, também eram inaceitáveis como sacrifício. Sei lá, uma violência, um esmagamento, um machucado, um golpe. Então, todos esses acidentes, eles desqualificavam o animal para o sacrifício. E a regra era universal. E não podia ocorrer na terra. Olha só. Nem mesmo no deserto, antes do povo de Israel ter encontrado na terra prometida. Ou seja, onde eles estivessem. O Targum de Jonathan, ele frisa que essa questão do testículo como um órgão machucado, né, seria justamente por causa da fertilidade, tá? Fertilidade. Por outra parte, né, poderia ser também que um animal tivesse sido castrado, tá? Embora a lei mosaica proibia a emasculação, né? E é bem possível que esse versículo seja uma forma elaborada de afirmar isso, né? Ou seja, era proibida a emasculação, ou seja, era proibida a castração. Animais castrados, embora pudessem servir para o trabalho, né? Eles não podiam ser oferecidos em sacrifício. Também da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Ou seja, o versículo 25 fala que esses animais não podiam ser animais para sacrifício não podiam ser comprados da parte de estrangeiros, tá? Alguém pode perguntar, mas que tipo de corrupção um pagão poderia infligir a um animal? A ideia era de um hebreu não se arriscar, tá? De daqui a pouco não saber o que aconteceu com esse animal, porque ele não criou esse animal, porque esse animal fora criado em um acampamento pagão, e bastava isso para desqualificar esse animal para colocá-lo sobre o altar de Yahvé. Então havia sim uma preocupação justamente da procedência do animal, da mão dos estrangeiros, ou seja, vocês não vão sacrificar, né, porque pode ter sido corrompido por eles e vocês não saberão. O Senhor ainda disse a Moisés, tá? Aqui é a lei em relação aos animais e em relação aos primogênitos, né? Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante, ele será aceito por oferta queimada ao Senhor. Versículo de número 27. Tá? Então, passa 7 dias com a mãe. Os três principais animais oferecidos em sacrifício
não podiam ser separados de sua mãe durante 7 dias. Quais eram os animais? O boi, o carneiro e o bode. Né? Ou o bezerro, o cordeiro, o cabrito. Né? Aí sim, quer seja vaca ou ovelha, não mate ela e seu filhote no mesmo dia. Você dizendo, olha, é uma vaca, né? É uma ovelha, não mate, quer sacrificar, não mate ele. Mas com um aspecto, né, misericordioso que havia aqui nesse versículo que o Senhor está falando. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, versículo 29, tá? Que está aqui, ó. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. Ou seja, ele volta lá para o início, no verso 18, né? Cadê o verso 18? Ó. Aqui, ó. Quando um homem da casa de Israel, estrangeiro, apresentar oferta, tá? Ele está dizendo o seguinte agora. Para que vocês sejam aceitos. Tá? Então, as ofertas voluntárias, quando eram ofertas de ação de graças, eram, como o próprio nome diz, voluntária. Ninguém era obrigado. Não tinha um requerimento obrigando os israelitas a ofertarem. Então, sim, uma oferta de voto também era uma espécie de oferta voluntária. E ambas as ofertas eram chamadas de ofertas pacíficas. Tá? Então, eles precisavam observar todo este conjunto, todo esse regramento para que a oferta deles e eles fossem aceitos pelo Senhor. Tá? Continuando, no mesmo dia será comido e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Tá? Aquela ordem da refeição de comunhão, né? A refeição de comunhão não era um banquete de glutões, ou seja, não fiquem comendo, né? Façam a refeição, sobrou, queimem, tá? Não fiquem aí, vamos continuar comendo, virando um dia. Não façam isso, tá? Era para evitar, porque os pagãos faziam isso em suas orgias, em suas glutonarias, né? Passavam vários períodos, vários dias comendo, e havia uma prática repugnante que a glutonaria fazia, né? Eles comiam tanto até vomitar para continuar comendo. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, não sejam, né, tolos a esse momento. Se alimentem e pronto, está alimentado, tá bom, chega. Se prolongar, né, sobrou, queimem, não prolonguem. E aí a expressão magnífica que vai sempre aparecer, eu sou o Senhor, tá? Ela é uma variante de uma expressão que aparece também como eu sou o Senhor vosso Deus, tá? Como ideia de enfatizar, uma assinatura, um carimbo, código de santidade, eu sou o Senhor. Deus é santo. Vocês precisam observar isso pela santidade, né? Nós estamos num pacto. Nesse pacto, de um lado tem um ser que a santidade faz parte do seu caráter, do outro lado tem homens pecadores. Então, eu estou selando, eu sou o Senhor, Yahvé, estou selando esse pacto. Então, sejam santos também. Levítico é o texto que dá origem para aquilo que Pedro vai falar, né? Como está escrito, sede santo porque o vosso Deus é santo. Então, essa era a chancela do código de santidade, toda vez que o Senhor estava dizendo, eu sou o Senhor. Tá? Guardem e cumpram os meus mandamentos. De novo, eu sou o Senhor. Olha, mais uma assinatura aqui. Né? Vai assinar um contrato, tu rubrica as páginas, né? Rubrica, assina a última. O Senhor está aqui chancelando todo o código de santidade. Cumpram os meus estatutos. Tá? Não profanem o meu santo nome, mas sereis santificado no meio de Israel. Eu sou o Senhor, que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então o Senhor está justamente dizendo aqui, nos versos 32 e 33, né?
a afirmação desse código de santidade, desse pacto mosaico, né, relembrando do ato remidor, mediante o qual Yahvé livrou o povo do seu estado de servidão lá do Egito, tá? E isso é usado como, aqui, ó, como regra para santidade e obediência. Certo? Santidade e obediência. Chegamos no capítulo de número 23. As festas solenes. Então, mais uma vez, aí temos a nossa regrinha aí, nossa fórmula de comunicação. O Senhor disse a Moisés, para quem? Agora é para os filhos de Israel. Toda Israel, toda a congregação de Israel. Quais são as festas que vocês devem observar e elas serão santas convocações, tá? Então, as festas de Israel, elas estavam divididas nas estações, tá? Santas convocações, ou seja, são reuniões sagradas, reuniões nacionais, tá? Porque depois, o que vai acontecer? O Senhor já estava prevendo e mostrando para esse povo que esse povo iria herdar uma terra, eles teriam terra, eles se espalhariam por Canaã e eles precisavam sempre observar essas santas convocações, tá? Sempre deveriam observar. Vamos ver sobre o sábado, vamos ver sobre a Páscoa, vamos ver sobre as primícias, Pentecostes, festas do Ano Novo, o dia da expiação, que nós já vimos, né? E vamos ver sobre a festa dos tabernáculos. Aqui eu quero... Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho. Me dê um minuto. Deixa eu ver aqui. Levítico é de uma beleza incrível. Isso mesmo, Neuzidir. E pena que as pessoas às vezes ignoram, né? Ignoram Levítico. Porque Levítico é de uma magnitude assim espetacular, né? Gente, deixa eu só fazer um negócio aqui, porque eu quero mostrar o calendário hebraico para vocês aqui. Aí. Olha só. Esse aqui é o calendário hebraico. Então, lembrando que nós temos um calendário religioso, né, onde temos Nissan, que também é Abib, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elu, Tisri, Shesvan, Quisleu, Tebete, Sebate, Adar e Veadar. São os meses do calendário religioso e onde eles se encaixam no calendário aqui, né? Abril, maio, junho e julho. Então, no primeiro mês, eles comemoravam no 14º dia a Páscoa, tá? E já no 15º dia, mais 7, né? 7 dias depois da Páscoa, a festa dos pães sem fermento. E depois a oferta das primícias, tá? Era um período de chuvas e neve derretida, né? Que enchia o Jordão, tá? Lembrando que aqui é o final, quase que o final do inverno, tá? E aí nós vamos ver depois a festa das semanas, Pentecostes.
Lá no mês de Tisri, que é o 7º mês, o toque da trombeta, o dia da expiação, a festa das barracas ou do tabernáculo, tá? Então é isso que a gente precisava ver aqui. Depois, óbvio, vai aparecer outra festa, a festa da dedicação, a festa de Purim, né, que hoje tem, né, que vai aparecer mais tarde no calendário hebraico, certo? Então vamos lá. Vamos para a primeira. E tem um diagrama que eu disponibilizei para vocês, né? Ó, com as 7 principais festas. Ok? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculos. Tá? E o período do mês aqui que corresponde a cada uma delas. Certo? Bem, vamos lá. Versículo 3 vai falar sobre o sábado, sobre como descanso solene. Por quê? Porque o sábado, aqui, ele é o sinal do pacto mosaico. Não esqueçam disso. O sábado é o sinal do pacto mosaico. Tá? Aqui está falando do sábado semanal. Porque em outros momentos, o autor do texto, Moisés, ele vai citar uma festa como um sábado. Ou seja, era tão especial que aquele dia era considerado como um sábado. Mas aqui no versículo 13, ele está falando do sábado propriamente dito da semana, que era uma observância nacional, uma questão de importância primária, tá? Outras festas derivavam-se dessa identificação de Yahvé com o seu povo, tá? E lembrando, isso é um pacto mosaico, sinal do pacto mosaico. Ah, mas está... A pergunta que as pessoas sempre fazem. Está nos 10 mandamentos. Tá, mas 10 mandamentos não é um código separado que tu tem que observar. Senão tu teria que observar toda a lei mosaica, né? Lembra o que eu falei, acho que ontem. A lei mosaica está dividida numa lei cerimonial, numa lei civil e numa lei moral. O sábado está dentro desta lei cerimonial religiosa e até civil, poderia dizer, né? Entre Deus e Israel. Entre Deus e Israel. Tá? Assim como boa parte destas festas que nós vamos ver agora. Eu diria que todas essas festas. Então por que nós comemoramos a Páscoa? Nós comemoramos a Páscoa porque a Páscoa tem um outro sentido para o cristão. Né? Cristo como nossa Páscoa significa a nossa ressurreição. Mas a Páscoa para o israelita era a saída do Egito. Né? Que tem a ver para o israelita. Né? Entendem? Mas para nós a Páscoa tem o sentido da ressurreição de Cristo. E não há nada mais importante, né? Ou melhor, talvez... Deixa eu refazer minha frase. Dentro do cristianismo, um dos pontos mais importantes é a ressurreição de Cristo, porque sem a ressurreição de Cristo, como Paulo diz, a nossa fé é vã e nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a ressurreição é balizador para a fé cristã, tá? Depois vem a Páscoa e o pão sem fermento. Notem que a Páscoa vai aparecer em Êxodo 23, Êxodo 34, que nós já vimos, e vai aparecer ainda lá em Deuteronômio. Tá? Lembrando que Deuteronômio é um livro da releitura da lei, então por isso que repete muitas coisas lá também. Adiante, vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Tá, Opa, me perdi agora. Aí, deixa eu ajustar o texto. Então, primeira festa que ele está falando aqui, de festa fixa e de santa convocação, ou seja, de reunião nacional, tá? De reunião nacional. Lembrando que é a mesma determinação. Olha, no primeiro mês, aos 14 do mês,
no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, a festa dos pães sem fermento. Tá? Então, 14º dia comemoravam a Páscoa, do 15º até o 21º, a festa dos pães sem fermento. Então, durante 7 dias, vocês comerão o quê? Pães sem fermento. No primeiro dia da convocação, né, dessa santa convocação, não façam nenhum trabalho. Tá? Então, a festa, lembram, né? Eu falei aqui, a gente viu com muita frequência isso. Páscoa, festa dos pães sem fermento, ou chamado pães ázimos ou pães asmos, e a dedicação dos primogênitos também acontecia tudo nesse período aqui. Tá? Durante 7 dias, vocês apresentaram oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, uma oferta queimada deveria ser oferecida em cada um daqueles 7 dias. Nós já falamos sobre isso, né? E vamos ver também em números isso. Consistia em 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros, além de uma oferta de cereais e uma cabra como oferta pelo pecado. Então era um período muito observado. Então, o primeiro desses sábados era observado para celebrar a libertação dos israelitas do Egito, ou seja, o dia em que saíram do Egito deveria ser lembrado como sempre como esse resgate, né? Então havia um 7º dia, né, que o Senhor vai dizer aqui, ó, 7º dia, ó, como se fosse um semi-sábado, né? E a tradição vai dizer que esse segundo sábado era para relembrar o fato de que o exército de Faraó morreu afogado, né? Completando assim a redenção dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, continuando, né? Também a festa das primícias aparece em Êxodo 23 e Êxodo 34, tá? Fale aos filhos de Israel e diga, quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Então, olha que coisa interessante aqui. Havia um processo muito claro que eles deveriam, que era chamada a festa das primícias. Tá? Então, havia um feixe que era dado como oferta até mesmo movida, né? Olha só. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá, né? Moverá o feixe. Só um pouquinho. Moverá o feixe. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Tá? Então, verso aqui, nós vamos ver que esse dia da festa, da colheita, tá? Deixa eu voltar lá. Só um pouquinho. Um minutinho só. Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu calendário. Ó. Então, essa festa das primícias acontecia também nesse período. Perdão. Dia 14, Páscoa. 15 a 21, pães asmos. E provavelmente, logo após o sábado, no 16º dia, logo após o do dia 15. Porque a Páscoa sempre era no 14º dia. Tá? A Páscoa sempre era no 14º dia. Então, dia 15 era como se fosse o sábado, tá? E dia 16, então, eles ofertavam as
primícias. Certo? Voltar para o texto. Pastor, a festa da Páscoa é anual. Jesus instituiu a ceia do Senhor nesse período. Não seria o caso da igreja celebrar a ceia anualmente também? Eu te digo mais. A ceia, claro, como é uma ressignificação da Páscoa, no sentido, a Páscoa do judeu é diferente da Páscoa do cristão, o texto vai dizer, façam isso em memória de mim. A memória do Senhor poderia ser todo dia. É bem provável que a igreja primitiva, ela celebrava a ceia toda vez que se reunia. Tá? A igreja primitiva celebrava a ceia em todas as reuniões. Nós temos o costume, a maioria das igrejas evangélicas promove a ceia uma vez ao mês. Né? A igreja primitiva, provavelmente, ela ceava fazendo em memória de Cristo todas as vezes em que eles se reuniam em nome do Senhor. Tá? Voltando aqui, verso de número 12, verso 12 e 13, vai falar sobre essa oferta de holocausto, tá? Que era da primícia. A oferta de cereais que acompanha o holocausto, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para a oferta queimada do aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Então era uma oferta que era dada como primícia. Então vocês trarão o feixe da primícia, ou seja, a primeira colheita, né? Primeira parte que vocês colheram, deem ao Senhor. Tá? Por isso, gente, primiciar na vida de pastores, como algumas igrejas fazem, ou comemorar a festa das primícias, primeiro que comemoram errado. Né? Se nós olharmos para esse texto aqui, não há uma igreja que comemore festa das primícias, igrejas cristãs, que estejam comemorando de forma correta. Segundo, comemoram de forma errada porque não é para a igreja cristã, era para os israelitas. Terceiro, não fazem a oferta como está aqui. Mas daí usa um texto totalmente equivocado, totalmente fora de contexto, porque o feixe das primícias, da colheita, que poderia ser trigo, que poderia ser cevada, que poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro grão, era dado ao sacerdote como oferta movida. Então você pega, olha o absurdo que os caras fazem. Pega o teu mês, divide em 30, e nem é primícia isso, né? Para ver como é ridículo a fome de tirar dinheiro das pessoas. Pega o teu mês, divide em 30 e 30 avos você primicia na vida do pastor ou do apóstolo. Gente, primeiro que ele não é sacerdote, né? Segundo, que primícia não é para nós. E terceiro, que isso é de uma aberração violenta para extorquir o povo, né? Verso de número 14. Perdão, eu pulei a questão da libação, né? Tá aqui, ó. A libação acompanhada de vinho. Então, a libação eram ofertas que eram derramadas sobre o topo do altar e escorriam pelos lados do altar, até a sua base. Quando Paulo diz, estou sendo oferecido como libação, olha, eu estou me derramando, né? Então, o fato de que a oferta era movida relembrava ao povo de Israel a provisão divina e a necessidade de gratidão. Então, essa oferta, né, essa farinha, amassada no azeite, mais o vinho, derramado como libação no altar, tá? Para lembrá-los que o Senhor é o Deus de toda provisão e que, confiando a Ele a primícia, Ele garantiria o restante, tá? É Ele que dava o sustento. Tem muita gente comemorando
primícias aí de forma totalmente errada, né? Enfim. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado. Olha só. Estão comemorando primícia, não pode comer pão. Sim. Obrigado, Nilcedir. Entendi a tua pergunta. Nem espigas de trigo até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então, gente, era a ideia de que era um povo com uma cultura totalmente agrícola que deveria confiar no Senhor. Tá? Esta era a ideia, confie no Senhor, certo? Depois vem a festa de Pentecostes, tá? Que também vai aparecer em Deuteronômio 16, do 9 ao 12. Contem 7 semanas a partir imediatamente após o sábado, a partir do dia que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Ou seja, dia 16 do primeiro mês é a primícia. Primícias. Agora vocês contem 5 semanas. Ou melhor, contem 7 semanas. Tá? Deverão ser semanas inteiras. Verso de número 15, né? A Septuaginta foi que deu esse nome de Pentecoste, 50, tá? Esse nome acabou atrelado à festa, tá? E tanto que no Novo Testamento vai aparecer como festa de Pentecoste. Pentecoste significa 50. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias, né? Mais o primeiro dia, 50. Tá? Então, essa era a ideia de Pentecoste. Esse nome surge na Septuaginta, tá? Lembram que sempre quando eu colocar LXX, é a versão Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia, ou seja, somente do Antigo Testamento, é claro, naquele período interbíblico, ali por 3º século antes de Cristo, que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. E muitas Bíblias se baseiam nessa tradução aí, né, para nos trazer detalhes. Então, a Septuaginta que dá o nome de Pentateuco. Tá? Aqui o verso 16 reforça o que está escrito no versículo anterior, até o dia que vem depois do 7º sábado, conta então 50 dias. Então, esses 50 dias é essa ideia da festa das 7 semanas, né? O Pentecostes. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos, tá? Então, os 2 pães eram preparados como oferta movida, então cada pão tinha ali uma medida específica. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermentos. São primícias também ao Senhor nessa festa de Pentecoste, tá? Esta era uma das únicas ocasiões, era a única ocasião em todo calendário religioso religioso de Israel em que havia um pão levedado, né? Misturando-se na massa um bocado de fermento extraído da cevada da colheita do ano anterior. Isso reenfatizava a íntima conexão entre as colheitas do trigo e da cevada, né? Bem como as festividades associadas a essas colheitas, tá? E os sacerdotes, então, compartilhavam essas ofertas de cereais, tomando a porção deles na refeição de comunhão que eles poderiam ter, tá? Esses pães, eles eram oferecidos como forma representativa da própria primícia. Tá? No verso de número 18, nós vamos ter 3 ofertas. Junto com o pão, ofereça 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais
e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável, tá? Então temos aqui ofertas de cereais, vários holocaustos e oferta de libação, tá? O ápice, digamos assim, de ofertas ali, porque realmente era uma expressão magnífica sempre que a expressão aroma agradável ao Senhor aparece. Claro, é um antropomorfismo, Deus não tem narinas, né? Mas como ideia de expressar que Deus havia recebido e se agradado daquela oferta. Adiante. Aqui, ó. Aroma agradável ao Senhor. Eu não tinha mostrado ali anteriormente. Está aqui. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. Tá? É claro, aqui tudo nós estamos vendo todo o processo dessa festa de Pentecoste, né? O que eles precisavam, além dos animais anteriores, mencionados no versículo 19, havia ainda um bode pela oferta pelo pecado e mais 2 cordeiros como oferta pacífica. Tá? Nos dias do judaísmo do Segundo Templo, havia testemunhas, né, tanto que Flávio Joséfo vai registrar, ele dizia que eram abatidos 14 carneiros, 3 touros, 3 bodes. Tá? Então, se nós olharmos para os versículos aqui, nós vamos entender um pouco desses cálculos que eles faziam diante de todas essas ofertas e sacrifícios que eles faziam. Né? O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida. Lembra que a oferta movida é aquela oferta, né, que eles balançavam diante do altar com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. Tá? Então, o versículo 20 vai dizer que as porções dos cordeiros, junto com a oferta de cereais, além de ser movida diante de Yahvé, porque oferta movida era com a ideia de atrair a atenção, a bênção, a aceitação de tudo que estava sendo feito naquele dia. Tá? E isso pertencia também ao sacerdote. Tá? O resto, a porção que cabia ao sacerdote, para uma refeição, por exemplo, de comunhão, além das ofertas voluntárias, que eram uma ideia de júbilo, de agradecimento, essas ofertas de comunhão, em vários momentos, demais levitas, viúvas, pobres, órfãos, estrangeiros, também podiam comer. Tá? No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação, não façam nenhum trabalho, é estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem, de geração a geração. Então, santa convocação, já falamos, né? Era uma festa nacional, nenhuma obra, nenhum trabalho, nenhuma atividade era permitida nesse dia, era estatuto perpétuo. E quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas. Nós já vimos isso, né? Como ideia até de justiça, de deixar aos pobres. Essa santidade também era expressa no sentido que a festa da colheita também precisava lembrar daqueles que não tinham, né? Que eram pobres, que eram necessitados. Ok? Então, esta seria o Pentecoste, tá? Que acontece ali junto, né? Deixa eu voltar aqui, nosso calendáriozinho lá, no diagrama, está aqui, ó. Então, no primeiro mês, Páscoa, pães asmos e primícias, tudo praticamente juntos, né? Opa, o que eu fiz aqui, gente? Aqui. Dia 14. Opa, aqui, só um pouquinho. Dia 14. É que eu dei um zoom, daí a letra fica grande aqui mesmo. Deixa eu melhorar.
14, do 15 até o 21, dia 16. Tudo isso acontecendo no primeiro mês. Contam 50 dias Pentecoste, tá? Então era isso, era essas festas que nós vimos até então, certo? Bora lá pro texto. Aqui. Agora surge a chamada Festa do Ano Novo. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Levítico 22. Outras traduções, tá? Como a NVI, por exemplo. Perdão. A NVI chama essa... Claro, chama de Festa das Trombetas. Vamos lá. Não podemos esquecer também que Pentecoste pode ser chamado de Festa das Semanas, tá? Então, isso vocês vão encontrar essas variações de acordo com as traduções. Festa das Semanas, tá? Aqui, Festa do Ano Novo pode ser também chamado de Festa das Trombetas, tá? Festa das Trombetas. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toque de trombetas, tá? Toque de trombetas e santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor, tá? Essa festa da trombeta, né, a chamada Festa das Trombetas, ou sonido das trombetas, era sim, um sopro relembrador, visto que era o primeiro dia do mês, né, de Tisri, né, que séculos mais tarde os judeus dão um outro nome também, né? Vai aparecer lá em Reis como Etanim, dava início ao ano civil, tá? Então, tal festividade também começou a ser chamada de Festa do Ano Novo, ou Festa das Trombetas, tá? Depois do judaísmo, no judaísmo do Segundo Templo, essa festa ela passou a ser considerada como uma festa preliminar ao dia da expiação. Então, lembrando que eles possuem um calendário religioso e um calendário civil. E o calendário civil começava no 7º mês, que era o mês de Tisri, aonde acontecem a festa das trombetas, tá? Deixa eu lembrá-los aqui, ó. Onde é que estamos? Ó. Já vimos, então, Páscoa, pães asmos, primícias no primeiro mês, terceiro mês, Pentecostes, que conta 7 semanas, quarto, quinto, sexto, 7º mês. 7º mês, então começa no primeiro dia, Festa das Trombetas. Depois nós vamos ter o dia da expiação, que é um dia, tá? Que acontecia uma vez ao ano, aquele dia da expiação que a gente já viu com muito detalhe. E depois a festa de tabernáculos. Ficar craque em festa e também em sacrifício depois dessa leitura, né? Certo? Então, para marcar o ano novo, ou marcar a festa das trombetas, era somente isso. Ó, é o primeiro dia, é uma santa convocação, ou seja, é como um sábado, tá? Considerem como um sábado, é descanso solene. Poderia cair qualquer dia da semana, tá? Mas era no primeiro dia do 7º mês. Então, sempre considerado como uma convocação santa. Nesse dia vocês não farão nenhum trabalho e trarão oferta queimada ao Senhor. Depois nós vamos ver o dia da expiação, que a gente já viu até com muito detalhe em Levítico 16, de 29 a 34. O Senhor disse ainda a Moisés:
Mas aos 10 dias do sétimo mês, ou seja, primeiro dia do sétimo mês, festa das trombetas, né, do ano novo. 10º dia, o dia da expiação. Façam santa convocação. Só que isso aqui não é numa festa, né? Lembram que o dia da expiação é dia de humilhação. Nós já falamos isso bastante, né? Humilhação. Não era uma festa. Era o dia em que o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos e fazia expiação pelo pecado do povo. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação para fazer expiação diante do Senhor vosso Deus, Senhor o seu Deus. Já vimos também, então era considerado como um sábado, né, dia solene. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Olha a ordem aqui. Qualquer homem que desobedecesse às regras do dia da expiação, não observando o estrito descanso do dia, nem se humilhando, nem se afligindo, mediante jejum e outros exercícios religiosos, seria executado, provavelmente por apedrejamento. Tá? O Targum de Jonathan, ele diz que uma das ameaças eram até as pragas de Yahvé contra esse homem, né? E não propriamente uma execução judicial. Mas a interpretação de eliminação, de ser realmente aplicada uma pena capital, parece ser mais entendida, né? Claro que depois eles vão modificando as leis e abrem exceção, por exemplo, para os homens que estavam doentes e os idosos. Estes não precisavam jejuar. Tá? Quem nesse dia fizer algum trabalho também será destruído. Então a ideia de execução aqui, não poderia trabalhar, ou seja, era um dia de lamento, era um dia de penitência, era um dia de arrependimento. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo, né? Pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. De novo, será um sábado, não significa que era o sábado semanal, mas era um sábado que começava, nós já vimos, né? Na tarde do dia 9 até a tarde do dia seguinte, do dia 10, essa celebração considerada quase que como um sábado para eles. E por último, a festa dos tabernáculos. Tá? Estas são as festas que são festas bíblicas para dentro do pacto mosaico. Vai surgir depois a festa de Purim, que é a festa em comemoração da libertação, do livramento ali com a rainha Esther, né? E a festa da dedicação, que é a chamada de Hanukkah, que também é uma festa judaica, mas que vai aparecer num livro apócrifo de Macabeus, tá? Que era uma tradição, era um costume. Era a tradição, tá? Tradição. Não há nenhuma ordenança para a comemoração dessa festa. Alguém vai dizer, mas aparece lá em João Jesus indo no dia da dedicação. Tem alguma ordenança lá para comemorar? Para os cristãos comemorarem o Hanukkah? Não tem, né? Nenhuma. Nem no período, nem no texto veterotestamentário, nem no texto neotestamentário. Não tem nenhuma ordenança para se comemorar Hanukkah. A Bíblia é muito clara. Nem o dia da expiação, muito menos tabernáculos, né? É muito comum as igrejas até armarem tendinhas dentro dos seus templos, armarem tendas. Olha, estamos aqui no dia dos tabernáculos, gente. Viveram no Egito, são descendentes dos povos são descendentes das tribos que peregrinaram, que saíram do Egito para o deserto? Não, né? Isso aqui era para eles. O que diz o texto? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste sétimo mês,
será a festa do tabernáculo. Então, é o 7º mês ainda. Primeiro dia do 7º mês, ano novo. 10º dia, expiação. 15º, 15º, né? Isso, 15º, a festa dos tabernáculos, que vai durar por 7 dias, tá? No primeiro dia, haverá santa convocação. Não podia trabalhar, tá? Quer comemorar o tabernáculo, então não trabalhe no primeiro dia. Durante os 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. Queimem ofertas. Querem comemorar o tabernáculo, vocês precisam queimar ofertas ao Senhor. Notem como é totalmente anacrônico, né? É totalmente fora de contexto. Desculpa, mas não vejo sentido nenhum a igreja comemorar a festa dos tabernáculos. Era uma festa judaica ou hebraica, né? Tinha totalmente ligada ao tabernáculo e ao templo, né? Tem que queimar a oferta. Então, fazer isso sem queimar a oferta tá totalmente equivocado, né? No 8º dia, vocês terão santa convocação. Apresentarão novamente ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, o verso de número 36 está dizendo que é mais uma vez como um sábado, né? Mais uma vez um sábado, olha, no 8º dia, né, encerrando as celebrações de tabernáculo, vocês também vão oferecer oferta queimada, tá? Oferta queimada Números vai falar um pouco sobre isso. 13 bois, 2 carneiros, 14 cordeiros, acompanhadas das apropriadas ofertas de cereais, além de uma libação e de um bode como oferta pelo pecado. Está lá em Números 29, verso de número 12. Está escrito lá, verso de número 13. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, 2 jarros. Para cada um dos 14 cordeiros, 1 jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com oferta de cereais e com oferta derramada. No segundo dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros. Entenderam? Então, todos os dias eles tinham que fazer sacrifício. Todos os dias. Está lá em Números. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, a festa de tabernáculo que é comemorada hoje não tem nada a ver com tabernáculo, né? São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentarem oferta queimada, holocausto, oferta de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Ou seja, festas fixas. Então, são as 6 festas, né? Páscoa, Pentecoste, Ano Novo, Dia da Expiação, Dia do Tabernáculo, né? E Pães Asmos, né? Festas fixas aqui que nós temos aqui. É isso aí, né? Deixa eu ver se eu falei correto aqui, de cabeça. Ó, isso aí. Páscoa e pães sem fermento, primícias, Pentecostes, Ano Novo. O Dia da Expiação não era uma festa, né? Era um dia de lamento, mas estava no calendário. Se nós contarmos o dia da expiação, seriam 7. E tabernáculo. Continuando, porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. Então, havia um encerramento aqui, né? Vários sacrifícios eram feitos. E esses versículos aqui meio que repetem um pouco do 34 até o 36, tá? E nós vamos ver que no primeiro dia até o 8º,
havia descanso solene. Então, no primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas. Está aqui o texto. E durante 7 dias, qual verso que eu estou? 40, né? Aqui, ó. E durante 7 dias, vocês se alegrarão na presença do Senhor. Ou seja, porque a colheita fora abundante. Então, o objetivo aqui era comemorar, era celebrar, era agradecer, era uma festa, né? Um encerramento da festa da colheita, tá? Ou seja, o povo tinha que agradecer a Deus por tudo que estava sendo, que o Senhor estava dando, retribuir com a adoração a Ele, tá? Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias, é estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Com a ideia, né, do tabernáculo, festa do tabernáculo. Para quê? Para que eles lembrassem que haviam saído do Egito. Então, a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, era uma festa que eles, durante 7 dias, habitavam em tendas, para que as gerações de vocês saibam que Israel habitou em tendas quando saiu do Egito e esteve no deserto. E mais uma vez o texto, né, selando, dando a chancela desse pacto: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas aos filhos de Israel. Ok? Terminamos a leitura de hoje, o comentário de hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aí. Quero ter acesso ao calendário? Sim, os membros do canal, cada e-book estará com o calendário aí, com todos esses elementos que eu estou colocando. Quanta beleza em Levíticos, né? Que não havia percebido antes. A palavra de Deus é infinita em descobertas e alimento para a nossa alma. Verdade. A paz do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Que Deus abençoe vocês. Pensei a mesma coisa. Tem irmãos que comemoram. É aquilo que eu falei, gente. Depois de toda essa leitura, a gente achar que deve comemorar essas festas é meio... tem algum erro em celebrar com um judeu, tá lá em Israel. Não tem erro nenhum. O problema é espiritualizar essas festas, trazendo para dentro do cristianismo o que a gente chama de um cristianismo judaizante, né? Ou seja, e lá no fundo, bem no fundo, o foco é fazer com que as pessoas fiquem presas a um sistema religioso, explorar financeiramente, né? Por que ninguém primicia na vida do porteiro? Por que ninguém primicia na vida... não, mas o sacerdote... Primeiro, que pastor não é sacerdote, tá? Pastor não é sacerdote. E já respondi, né? Aqui, ó. Então, essas comemorações que foram colocadas nos tempos de hoje, não é para a igreja. Não é para a igreja. Você não vai ver na história da igreja, tá? São quase 2000 anos de história da igreja. O único momento em que a igreja resolveu comemorar a festa judaica é esse presente momento, né? De carregar a Arca da Aliança. Totalmente... Olha, um judeu vendo isso, ele chamaria essas igrejas de profanadores do nome de Deus, né? Estariam profanando o nome de Deus. Porque o judeu, ele não se acha digno nem de chegar perto da arca. Ou seja, não tem arca, né? Se você vai a Israel e encontra arca, é por causa do comércio, porque tem gente que compra, né? Que são esses cristãos que acham que é ter um enfeitezinho. Não sou contra, já disse isso. Nada contra, pode ter, é linda. Mas entrar num culto, carregando a arca, as pessoas tocando na arca... Gente, primeiro que
não tem nenhum contexto ali, né, correto para essa aplicação. Você não vai ver em toda a história da igreja ninguém entrando e carregando arca. Certo? Falta conhecimento, falta leitura da Bíblia, né? As pessoas não leem. Isso dificulta muito. Já foi respondido? Quando lemos e nos envolvemos na leitura, como se estivéssemos lá, ainda é melhor, verdade, né? Deus abençoe sua vida, amém. Amém. Obrigado, meu gente. Amém. Precisa mais sabedoria espiritual, né? Certo, gente? Deixa o seu like. Não esqueça, por favor, é muito, muito importante para o canal. Voltem aqui, comentem. Tragam os comentários de vocês depois para o vídeo. Olha, vamos debater nos comentários lá. É certo, é errado? A igreja deve, não deve? Devemos comemorar? Aspectos que talvez eu não tenha falado, que vocês tenham dúvidas, tragam lá que a gente... na medida do possível eu vou responder, e vocês também podem fomentar o debate lá, né? Não esqueçam, se você está assistindo esse vídeo em outro horário, não esqueça também de deixar o seu like, não esqueça de ativar as notificações e, se possível, torne-se um membro do canal, certo? Amanhã retornamos, deixa eu marcar aqui, onde é que está? Deixa eu dar o flagzinho aqui no nosso plano de leitura, concluindo o dia de número 39. Amanhã é 40 dias, hein? Ó, Levítico 22, 23, pronto. 39 de 365. Nós já concluímos. Amanhã chegamos no 40º dia da nossa leitura. Certo, gente? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz que excede todo o entendimento. Retorno daqui a pouco, tá? É só o tempo de preparar um café para que nós possamos meditar aí no devocional, no Café com Palavra. Quem retorna amanhã, espero vocês aqui às 6 horas da manhã. Certo? Deus abençoe. Até lá, se o Senhor Deus permitir. Tchau, tchau.